Agora ou mais tarde. Se puder, por favor, compartilhe. Amém? Aqui nessa noite quem fala é o pastor Ayrton. E se você quiser acompanhar, o livro que nós lemos é o livro de 1 Pedro, lá perto de Apocalipse ali, né? 1 João, amém? 1 João, perto de Apocalipse. A folha virou aqui, né? 1 João, capítulo 5, versículo 14. Você quiser acompanhar, né? Então, 1 João, capítulo 5, versículo 14, que nos diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Irmãos, uma palavra maravilhosa, né? Eu não sei qual é o seu problema nessa noite, a igreja, você que está nos visualizando, mas aqui nesse livro, na palavra de Deus nos diz, louvado seja Deus, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve para quê, irmãos? Para nos dar o que nós estamos pedindo, amém? Segundo a sua vontade. Então, né, se Deus tem prometido para você algo, confie nele, que o Senhor ele vai ouvir a sua oração, louvado seja Deus, e vai te dar segundo a sua vontade. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, não é verdade? A palavra de Deus diz que o que o olho, né, não viu, né, não passou, nós não vimos, nós não ouvimos, não passou pelo nosso coração, é que Deus tem preparado para nós nessa noite, amém? Igreja de Deus, você que está nos visualizando. E para não ficar só nessa palavra, eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos, com a igreja, com vocês que estão nos visualizando, dois temas. Eu já trouxe essa palavra há algum tempo atrás, dois temas que falam de dois reis, amém? A palavra do Senhor nos diz, irmãos, igreja de Deus, que quando Salomão pecou lá, o reino de Deus foi dividido do reino do norte e reino do sul, e a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que um rei chamado Uzias, esse rei, né, começou a governar ali muito cedo, e a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele fazia, louvado seja Deus, que ele era segundo o coração de Deus, que ele, louvado seja Deus, atendia as petições, que ele era um homem usado por Deus, e a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que quando ele começou a governar, as coisas começaram a mudar, porque Deus era com ele. Igreja de Deus, você que está nos visualizando, quando Deus é conosco, as coisas começam a mudar ao nosso redor. Se é no emprego, as coisas começam a melhorar, começamos a prosperar. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ali onde Uzias colocava as mãos, né, o reino de Deus começou a prosperar, louvado seja Deus. Aquelas pessoas começaram a prosperar, ele mudou a economia do país, né? Ele mudou a rota, a estratégia do país, que estava sendo um país esquecido, porque Salomão pecou, né? O reino foi dividido, e Uzias trouxe tudo isso de volta. As pessoas começaram a prestar atenção ali no povo de Deus, né? Era um povo temido. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, como ele buscava Deus. Deus deu sabedoria para ele, para que ele fizesse armas, para que ele mudasse a economia do país, para que ele mudasse a agricultura do país. O país, louvado seja Deus, começou a prosperar, o país começou a ser notado, aquelas coisas começaram a chegar até o Egito. Era um país, Urianda Alabasteia, que ninguém podia enfrentar, porque criou armas de guerra, criou ali lanças, escudos, criou armas de lançar flechas, criou ali um exército ali particular. Ele mudou a rota, né? Os historiadores dizem que ele mudou a rota da economia, e os países ali pagavam tributo ali para o povo de Deus, porque era um país muito temido, Urianda Alabasteia. Então nós vemos, irmãos, que quando nós servimos a Deus, quando nós dedicamos a Deus, Urianda Alabasteia, a palavra que nós vemos, louvado seja Deus, que nos diz, esta é a confiança, louvado seja Deus, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas só, irmãos, que nós temos que estar ali na posição, Urianda Alabasteia. Nós vemos que o rei Uzias, a palavra nos diz, irmãos, os historiadores dizem que todo o povo gostava do rei.
É difícil isso, não é verdade? Que todo o povo ali se alegrava com aquele rei, porque ele era um rei muito bom, Orianda Alabasteia. As pessoas começaram a comer melhor, as pessoas começaram a se vestir melhor, né? A economia do país mudou, as pessoas ficaram orgulhosas ali daquele país, mas a palavra do Senhor nos diz, louvado seja Deus, que tudo isso depois de muitos anos, diz que Uzias, ele governou por muitos anos ali, mas ali, irmãos, ele começou a se engrandecer. Talvez o ego dele começou a mudar, não é verdade, irmãos? Quantas e quantas pessoas que às vezes conhecemos, às vezes ela é uma pessoa humilde, às vezes é uma pessoa que está servindo a Deus, mas às vezes em um trabalho, mas às vezes em um cargo, às vezes em uma posição, às vezes em um lugar, às vezes em uma pessoa, às vezes acontece algo na vida dele que começa a afastar ele de Deus. Ele começa a achar que ele já é autossuficiente. Eu sei de tudo. Eu tenho um PhD, eu sou uma pessoa estudada, eu sou uma pessoa que tenho muitos conhecimentos, mas a palavra do Senhor nos diz, louvado seja Deus, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, Urianda Alabasteia. Paulo dizia, irmãos, que todo o conhecimento que ele tinha adquirido, ele considerava como esterco, Urianda Alabasteia. Ele estava querendo servir ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o rei Uzias, mesmo sendo usado por Deus, mesmo sendo conhecido, Urianda Alabasteia, conhecia a palavra de Deus, todo aquele conhecimento, toda aquela fama, talvez ele achava que era por ele, não era Deus que estava agindo na vida dele. Ele começou a se engrandecer a ponto de entrar ali no louvado seja Deus, a ponto de entrar ali e querer oferecer um sacrifício, fazer coisas que não competia a ele, Urianda Alabasteia. Quantas vezes, irmãos, nós queremos fazer coisas que não nos competem? Quantas vezes, igreja de Deus, você que está nos visualizando, queremos estar em lugares que não são lugares preparados para nós? Quantas vezes, igreja de Deus, nós queremos estar em ambiente que nem é um ambiente preparado para o cristão, Urianda Alabassudemaia? Quantas vezes, irmãos, igreja de Deus, você que está nos visualizando, Deus chamou você para fazer uma coisa e você quer fazer outra coisa, Urianda Alabasteia, que não compete a você fazer. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, mas Deus sempre dá uma chance para nós. E a palavra do Senhor nos diz, irmão, que o sacerdote disse, olha, rei, não compete você oferecer um sacrifício, não é a sua competência, nós somos os sacerdotes, nós que somos chamados para fazer isso. Deus não estava dando uma chance para ele naquela hora, irmãos? Não era a competência dele, mas ele com todo aquele ego, ele com toda aquela sua fama, ele ali, irmãos, achando que podia fazer. Quando ele, irmãos, foi oferecer um sacrifício, a lepra veio ali na testa dele, Urianda Alabasteia, por causa da desobediência. Um homem que servia a Deus, um homem que conhecia Deus, louvado seja Deus, um homem, Urianda Alabasteia, que Deus estava com ele, quando ele colocava as mãos, ganhava as guerras, um homem muito usado, um homem muito amado ali, Urianda Alabasteia, mas foi fazer uma coisa que não era a competência dele, né, Briaçudemaia? Mas Deus sempre dá uma chance para nós. Nessa noite Deus talvez está dando uma chance para você que está nos visualizando, para você, igreja, Urianda Alabasteia. O sacerdote disse, olha, não é a sua competência, esse não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar, Urianda Alabasteia, você não foi chamado para isso. Talvez você está num ambiente, talvez está com pessoas, talvez está falando coisas, talvez está vendo coisas, ouvindo coisas que não compete a você fazer, Urianda Alabassudemaia. E quando nós fazemos isso, irmãos, a enfermidade vem, a lepra vem, nós perdemos, Urianda Alabasteia, e nós vemos que Uzias perdeu ali o seu reinado por causa da desobediência, Uricanta Alabassudemaia. E aí, irmãos, eu chamo a atenção da igreja, chamo a atenção, Urianda Alabasteia, daqueles que estão visualizando para um outro rei. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Senhor convocou ali Jonas para ir até Nínive pregar, levar a palavra do Senhor. Nínive, irmãos, era uma cidade muito bonita. Se eu não me engano, Nínive era a capital da Síria. Segundo os historiadores, irmãos, Nínive era uma cidade muito bonita, tinha biblioteca, era uma cidade muito formosa, mas só que as pessoas que habitavam ali eram pessoas perversas, Urianda Alabasteia. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, né,
que aquelas pessoas que ali moravam ali, irmãos, naquela cidade, elas eram violentas. Diz, irmãos, que eles, quando eles ganhavam a guerra, eles pegavam ali aquelas pessoas que ganhavam a guerra, eles furavam os olhos, eles cortavam as orelhas, eles arrancavam os seus membros. Eram pessoas ali, irmãos, que não tinham piedade de ninguém. Urianda Labasteia. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor mandou Jonas levar a palavra naquela cidade. Que medo, não é verdade, irmãos? Já pensou? Você chegar numa cidade que o pessoal arranca a orelha, arranca dedo, fura os olhos, né? Mas ali a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aquela maldade, né? Que aquela maldade chegou ao conhecimento de Deus e falou para que Jonas levasse a palavra, que em 40 dias aquela cidade ia ser subvertida, ia ser aniquilada. E quando aquela palavra, a igreja de Deus, chegou ao conhecimento daqueles homens, sabe o que eles fizeram? Eles deram ouvido à palavra. Nessa noite você está dando ouvido à palavra, Urianda Labasteia. Nós vemos que um homem, que um rei, que fez tantas coisas maravilhosas, que Deus era com ele. Quando o sacerdote disse que não competia de fazer aquilo, ele virou as costas, ele não deu ouvido à palavra, Urianda Labasteia. E aí, irmão, nós temos uma coisa totalmente aí reversa. As pessoas que eram pessoas maus, pessoas perversas, louvado seja Deus, quando eles ouviram a palavra, não conheciam a Deus, mas quando eles ouviram a palavra, eles reconheceram: nós somos maus mesmo, nós somos perversos mesmos, né? E a palavra chegou ali, e Jonas começou a pregar. A palavra nos diz, irmãos, que Jonas andou ali 3 dias pregando somente essa palavra, né? Que a cidade em 40 dias ia ser subvertida, porque ali a maldade deles tinham chegado ao conhecimento de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aqueles homens, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a se humilhar. Eles rasgaram as suas roupas, se colocaram ali em sacos de cinza, né? O rei, quando ficou sabendo, desceu do seu trono, Urianda Labasteia, diferente do rei Uzias, desceu do seu trono, né, Briaçudemaia, pregou ali um jejum na cidade toda, homens, do maior ao menor, do mais importante, do menos importante, dos animais. Ninguém deveria comer, ninguém deveria beber. Talvez o Senhor tivesse misericórdia deles. E sabe o que eu fiz, irmãos? Essa oração, esse jejum, essa humilhação, Deus mudou a história daquela cidade. Nessa noite, Deus quer mudar a nossa história, Urianda Labasteia. Talvez o nosso problema, talvez a nossa luta, talvez a nossa dificuldade, talvez nós precisamos nos humilhar mais, talvez jejuar, talvez orar mais, talvez reconhecer, louvado seja Deus, que nós estamos errados, que estamos andando por caminhos que não agradam a Deus, que estamos, Urianda Labasteia, fazendo coisas talvez que não agradam a Deus. Aqueles homens lá de Nínive, homens perversos, homens maus, quando ouviram a palavra, as coisas começaram a mudar. Buscaram o Senhor, se humilharam, jejuaram, Urianda Labasteia, e Deus mudou a história daquela cidade. Já pensou, irmãos? Mudou o pensamento de Deus. Deus disse: eu não vou mais destruir, não. Eu não vou mais fazer isso, Urianda Labasteia. Essa oração, esse jejum, essa humilhação chegou ao meu conhecimento, né, Briaçudemaia? Irmãos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós aplacamos com Deus, Deus muda a nossa história, Uricanta Labasteia. Às vezes, irmãos, a nossa história está uma história de derrota, uma história de problema, uma história de luta. Talvez não conseguimos avançar mais, mas quando nós nos humilhamos, Urianda Labasteia, aqui nos diz a palavra, louvado seja Deus. E essa é a confiança, Uricanta Labasteia, que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus ouviu, irmãos, a oração de Nínive? Ouviu, Urianda Labasteia. Será que Deus não vai ouvir as nossas orações? A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que eles não sabiam nada, discernir a mão esquerda da mão direita, não sabiam nada de Deus, mas quando eles começaram a orar, quando eles começaram a buscar a Deus, Deus mudou a história de toda aquela cidade. Mais de 120 mil pessoas foram salvas daquela cidade, Urianda Labasteia, por causa da oração, por causa da humilhação. E nós, irmãos, que servimos a Deus, será que se nós orarmos, nós nos aplacarmos com o Senhor, Deus muda a nossa história?
Se tiver enfermo, Deus cura. Se a porta estiver fechada, Deus abre. Se tiver problema na nossa família, Deus resolve. Se alguém for embora, Deus traz de volta. Urianda Labasteia. Deus é capaz de fazer tudo através da oração, através do jejum, através da humilhação. Então nessa noite, igreja, é a palavra que eu queria dizer, que nos diz: louvado seja Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve, igreja de Deus. Ele nos ouve, você que está nos visualizando, segundo a sua vontade, e cumpre as suas promessas nas nossas vidas, amém? Agradeço a oportunidade. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Gostaria que os irmãos se colocassem em pé. E vamos receber o pastor aqui com as considerações finais, com o término do culto, amém? Pastor aqui com as considerações finais. E aplaudimos o Senhor mais uma vez, amém? Amém, graças a Deus. Nós não pode ser Jesus. Amém. Irmão, bem que Jesus nos avisou, né, irmão? Se tivesse 2 pessoas ou 3 reunidos em seu nome, estaria presente. Jesus está conosco, né? Irmão, boa para essa noite, né, irmão? Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, se Ele opera mais do que nós pedimos ou pensamos, né, irmãos? Que lindo, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais e infinitamente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Irmão, nós estamos cobertos de bênçãos, viu? Cobertos de promessas. É que nós faltamos nas nossas orações, né, irmãos? De virar um pouco mais, né? Irmãos, essa noite só um versículo só. É no livro de Joel, irmão, no capítulo 3, versículo 10, e bastante coincidinho, né, irmão? Joel, capítulo 3, o versículo 10, que diz assim: forçai a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Digo fraco e eu sou forte. Amém? Pode se sentar. Já está acabando o culto, né, irmão? Já está ótima a palavra desta noite. Mas, irmão, só para o reforço nosso, mas nessa noite, o que Deus disse, irmão, né? E forjar, tipo, nós temos que fazer alguma coisa. Não é só eu dizer, eu creio, ou como tipo, eu sou forte. Isso também não muda nada. Primeiramente, Deus disse, olha, forjar, quer dizer, arrumai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices, para você guerrear, quer dizer, se fortalecer no Senhor, buscar a Deus, vir mais para a igreja. Irmão, um crente, irmão, muito pouquinho na igreja, irmão, você não consegue nem vir na igreja, que fortaleza que ele vai ter? Me diga para mim. Irmão, um obreiro que quando vem na igreja, quando ele colocar a mão sobre um doente para curar um doente, que doença que vai sair? Que resposta vai ter o necessitado daquele obreiro? Que resposta? Ele vai vir, só vai pôr a mão na cabeça dele, se usar de óleo, só isso. Mas nada vai mudar. Não vai ter resposta de nada. Aqui está, ó. Forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Alguém que é forte? Sansão era forte? Não. Homem. Sansão, homem. Ele era forte? Não, pera um pouquinho. Sansão, homem, ele era forte? Ele era fraco. E como ele era forte? Depois que ele errou, ele enfraqueceu, não foi?
Aí ele enfraqueceu, se tornou normal. Mas enquanto ele estava na presença de Deus, irmão, ele bagunçava com os filisteus. Era verdade. 1000 soldados ele matou. Com o quê? Espada, revólver, canhão. Com o quê? Uma queixada de um animal. Mas por quê? A graça estava sobre ele. Irmão, o crente, o obreiro que quase não vem na igreja, irmão, não adianta fazer nada. É pôr a mão por pôr a mão, que nada vai acontecer. Viu? Nada vai. Mas aquele que vem sempre na igreja, irmão, ele vai ter essa força que dá aqui, ó. Digo fraco, eu sou forte. Diga aleluia. Nós somos fraquinhos, nós não somos pó, não somos nada, mas se nós forjar a espada das nossas enxadas, a lança das nossas foices, nós vamos ser fortes. Vamos dizer câncer, vai embora, ele vai. Dizer depressão, saia, ela vai sair. Entendeu, meus irmãos? As coronárias estão entupidas, o Senhor revela, ela vai desentupir. Mas por quê, irmão? Digo fraco eu sou, mas tem que forjar a espada das nossas enxadas. Deixa ela bem preparadinha. Vamos por assim, irmão. É uma pessoa que trabalha capinando numa lavoura. Se ele não estiver sempre cuidando daquela enxada, amolando ela, arrumando, vai dar para ele trabalhar com ela? Ele vai fazer alguma produção? Vai render alguma coisa? Não. Ele vai se matar de trabalhar e não vai render nada, porque a enxada dele não corta. Ela está cega, ela não tem corte nenhum. Viu? Mesma coisa uma foice cega, sem amolar, ela vai cortar. Que mata que ela vai cortar? Nenhum. Assim somos nós, irmão. Deus faz uma comparação. Forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Digo fraco eu sou. As peças de Paulo levava para os doentes, as enfermidades fugiam e os demônios saíam. A sombra de Pedro passava no doente. Se fosse hoje o coronavírus, não ia sobrar nada, nem vai sobrar nem cheiro do coronavírus. Não era verdade, mas deixa por nada. Alguém essa noite, Luciano, no culto do pregação do pastor Ailton? Deus abençoe nossos internautas, né? Fica com Deus e até amanhã. Estamos no Google, no culto do agradecimento, né, meus irmãos? Mas na outra quarta-feira a gente vai ser no Google aquela linda campanha de fé. Sobre a tua palavra lançaria a rede. Fica com Deus e até amanhã. Deus abençoe nossos internautas. Fica com Jesus. Deus abençoe. Temos oferta para Jesus hoje? Muito assim aqui. Mas será que o retorno que traz essa chiadeira todo não? Eu acho que é mais o retorno. Se jogar mais para cá fica melhor. O retorno que dá essas microfonias todas. Se eu ganho 10 para o Senhor, eu tiro 1. Se eu ganho 100 para o Senhor, eu tiro 10. Ganhando 1000 para o Senhor, eu tiro 100. Fazendo assim, com Jesus vai muito bem. Fazendo assim. Amém, irmão? Vamos se pôr em pé nessa.